eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. Hoje a gente vai conversar sobre dois temas. Primeiro, eu e Gabeira vamos falar sobre o senador Chico Rodrigues, ou mais especificamente, o que vai acontecer com o senador que entrou definitivamente para os anais da lama política brasileira, com essa história mal cheirosa dos 33 mil reais nas cuecas, nádegas e sei lá mais aonde. Depois a gente vai conversar também sobre a nova edição do Anuário de Segurança Brasileiro, que foi publicado essa semana, com um dado preocupante. O número de homicídios que tinha caído em 2019, ele voltou a subir neste primeiro semestre do ano, mesmo com a pandemia, que fez com que, pelo menos durante 2 meses, muita gente ficasse, ou boa parte da população brasileira ficasse dentro de casa. Gabeira, vamos começar com o nosso primeiro assunto, essa história do senador Chico Rodrigues. Ela é surpreendente até para os padrões brasileiros de moralidade a que alguns políticos, acostumaram os brasileiros recentemente. Embora o caso tenha acontecido há quase uma semana, tem muito ainda para falar sobre ele. Acho que a única coisa que não tem de novo para a gente contar aqui é piada e trocadilho, que acho que todos já foram feitos, né? Já foram feitos, não cabem mais. Bom, para abrir o papo, eu quero dizer o seguinte, pouquinho antes de gravar aqui, da gente começar a gravar amanhã dessa terça-feira, eu recebi uma informação e eu coloquei no ar no meu blog com uma novidade do caso. O senador Chico Rodrigues, ele pediu, na manhã de hoje, uma licença sem vencimento de 90 dias do Senado. O senador Chico Rodrigues, do DEM, aquele flagrado com dinheiro na cueca, vai se afastar voluntariamente do mandato. O próprio presidente do Conselho de Ética, que é do mesmo partido de Chico Rodrigues, sugeriu esse afastamento. Ou seja, até o fim de janeiro. Ele já comunicou essa decisão. Assume o suplente? Assume o suplente, que vem a ser o filho dele. Quer dizer, nesse caso está tudo em casa, né? É uma coisa fabulosa. Mas, enfim, ele já comunicou a decisão aos aliados, já entregou o pedido lá para o Senado. Quer dizer, um dos objetivos, primeiro, que ele quis com isso, era evitar a goleada que ele certamente ia tomar amanhã do Supremo, que o Supremo tinha uma sessão marcada para amanhã, para, no plenário, julgar a decisão que foi tomada monocraticamente pelo ministro Luiz Roberto Barroso, na semana passada, que afastou o senador Chico Rodrigues por 90 dias. Pelas apurações que eu fiz ontem, conversando com alguns ministros do Supremo, ia ser uma goleada. A tendência podia ser 8, 9 votos para manutenção da liminar concedida pelo Barroso. Quer dizer, o que o Rodrigues quis é evitar mais um desgaste, pedindo esse afastamento. Quer dizer, e agora a reunião de amanhã do STF não vai mais acontecer por motivos óbvios. Mas na verdade, entende, eu acho que o grande problema já não é mais o Chico Rodrigues. O grande problema é a reação do Senado, a maneira como o Senado vai tratar o assunto. Havia uma resistência muito grande em condená-lo, não é? E inclusive em respaldar a decisão do Supremo. Eles preferiram que ele pedisse licença para não ter o desgaste nem de negar a decisão do Supremo, nem de aprová-la. E os argumentos que surgiram são argumentos os mais estapafúrdios, né? Por exemplo, o Major Olímpio, que é senador também, senador Major Olímpio, ele diz em determinado momento o seguinte: todo mundo tem dinheiro, tem direito de andar com dinheiro legal onde quer que seja, entende? É verdade, você tem direito de andar com dinheiro na cueca, onde que não importa quando. Você pode passar as férias com dinheiro na cueca, você pode ir num aniversário com dinheiro na cueca, num baile de debutantes, mas você não pode ter o dinheiro na cueca no momento que a polícia entra na sua casa procurando dinheiro. Aí você cria uma situação que a própria delegada queria a prisão dele, entende?
porque achou que esse gesto era um gesto que obstruía as investigações. Então, o problema não está realmente ele ter o dinheiro na cueca, mas ter o dinheiro na cueca no momento que a polícia estava procurando dinheiro na casa Gabriel, dele. deixa eu só te interromper, porque ontem a defesa do senador Chico Rodrigues, os advogados, eles deram a explicação pela qual o senador tinha 33 mil guardados sob a cueca. Quer dizer, primeiro levou quase uma semana para fechar essa explicação. E aí, o que os advogados disseram numa nota oficial é que essa grana era destinada a pagar os funcionários dele. Quer dizer, certamente o pobre do Chico Rodrigues estava assustado com a operação policial, preocupado com o bem-estar dos empregados, que eles poderiam ficar sem os salários dele. Então, o nobre senador, numa atitude certamente de proteção ao trabalhador, escondeu o dinheiro entre as nádegas. Quer dizer, é uma história tão complicada de engolir. É impossível, né? Agora, eu acho que a saída dele por 90 dias não resolve o problema. Você não acha? Não resolve o problema. E agora, primeiro o seguinte, o que os senadores pensam com isso tudo, como sempre, é esfriar o caso. Aí eu concordo com você que um caso tão simbólico quanto esse, eu só me lembro parecido, o dos 51 milhões do Gedel no apartamento dele e tal. Um caso como esse não será esquecido em 90 dias. Quer dizer, é uma ilusão de parte dos políticos imaginar isso. A outra coisa, o que está se acontecendo agora no Senado tem uma atitude clássica do Congresso para proteger os seus. Quer dizer, seja por silêncio ou por ação deliberada para esfriar o caso. O silêncio, eu acho que a gente pode botar como representado pelo fato do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, até agora ele não disse uma palavra sobre o assunto. Quer dizer, ele fica ali nas conversas, nos gabinetes e tal, mas não deu nenhuma declaração oficial. E a ação deliberada, que eu citei para esfriar o caso, é que, embora o caso do senador Chico Rodrigues já tenha sido levado ao Conselho de Ética por meio de uma representação feita por 2 partidos, a Rede e o Cidadania, nada disso indica celeridade para o caso. O presidente do Conselho de Ética, aliás, do qual o Chico Rodrigues era um dos integrantes, ele agora está fora, mas enfim, o presidente do Conselho de Ética, ele remeteu, isso é uma coisa interessante para as pessoas se darem conta, ele remeteu já desde segunda-feira, desde ontem, para a advocacia do Senado a representação, pediu um parecer sobre o caso. Parece que deu andamento ao caso. Só que, primeiro, vamos lá, não há prazo para a advocacia do Senado apresentar o parecer. Só para dar um exemplo recente, ou seja, pode chegar desde amanhã até demorar 1 ano. No caso do Flávio Bolsonaro, o 01, a advocacia do Senado demorou 6 meses para dar um parecer sobre se ele devia ser processado ou não no Conselho de Ética e, depois de 6 meses, decidiu pelo arquivamento do caso do Flávio Bolsonaro. Os técnicos da Advocacia do Senado dizem que os fatos citados não têm relação com o atual mandato de Flávio Bolsonaro no Senado. O Conselho de Ética não está funcionando por causa da pandemia de coronavírus. A última reunião do Conselho, na gestão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi a instalação do colegiado em 25 de setembro do ano passado. Outra coisa, no caso da advocacia, isso mostra como as coisas funcionam no Senado, esse parecer da advocacia, ele é para os senadores, para o Conselho de Ética, ele é meramente consultivo, ou seja, ele é absolutamente desnecessário formalmente para qualquer andamento de processo contra senador. Então, quer dizer, o que o presidente do Conselho de Ética está fazendo, o senador Jaime Campos, também do DEM, mesmo partido do Chico Rodrigues, é tentar dar aquela esfriada conhecida. Julgar para as calendas. Eles querem julgar exatamente. Eles esperam o Chico voltar daqui a 3 meses, sentem qual é o clima e continuam empurrando. Você vê que isso acontece na Câmara também agora, um caso até mais grave, se você examinar, que é da Flor de Lis. Ela é acusada de assassinato.
Segundo os investigadores, a deputada é a mandante do assassinato do marido. A justiça aceitou a denúncia e Flor de Lis virou ré no processo. Ela é acusada de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, cruel, sem dar chance de defesa à vítima, tentativa de homicídio, associação criminosa, uso de documento falso e falsidade ideológica. E até agora o Conselho de Ética não conseguiu se reunir para discutir a questão. A outra coisa que tem que chamar a atenção nisso tudo é que tem por trás disso a sucessão da presidência do Senado. Quer dizer, o Davi Alcolumbre ele ainda tenta que o Supremo dê um ok para a mudança das regras e ele possa ser candidato a uma reeleição, e ele não quer criar nenhum atrito com senadores que são favoráveis a que esse caso do Chico Rodrigues seja empurrado para baixo do tapete. Eu acho até, para dizer uma coisa interessante sobre o Senado, que quem quer ter maioria no Senado protege o Chico Rodrigues, que a maioria quer proteger, entende? Sim. Nesse caso, essas coisas, a conclusão é que isso vai demorar muito, quer dizer, eles conseguiram postergar qualquer coisa para o ano que vem. Agora, ainda assim, eu duvido muito, como a gente disse aqui, que esse caso seja esquecido pela opinião pública. Isso é impossível, impossível. Isso pode comprometer a legislatura, essa legislatura, entende? Ela pode ficar marcada como a legislatura que tentou esconder ou não deu solução para o caso, entende? Por enquanto, quer dizer, como eu disse aqui, a Rede e o Cidadania entraram com representação, tem alguns senadores já dando declarações indignadas que o caso é um caso de cassação, e acho que me parece óbvio que tem que caminhar por aí. Ainda assim, ainda tem dentro do Senado poucas vozes que você possa ali dizer que estão concentrando essa indignação. Ainda falta um líder dessa indignação. São muito poucas, são pouquíssimas as vozes. O Chico Rodrigues, quer dizer, também é interessante lembrar aqui, ele, durante essa legislatura toda, nesse ano e no ano passado, ele atuou junto com o Davi Alcolumbre na articulação para distribuir emendas parlamentares aos senadores lá da base governista. Quer dizer, é um sujeito que tem bom trânsito ali. Vai ser um embate importante entre, essa ala fisiológica e que quer manter a política nesses moldes que o Chico Rodrigues leva e, quem quer fazer algum tipo de mudança nas práticas políticas brasileiras. E o Chico era uma espécie também de amigo do presidente, né? Ele fazia um meio de campo com o presidente. Sim. Também, né? Ele é amigo do Bolsonaro há muitos anos, amigo da família do Bolsonaro, empregou o amigo do Carlos Bolsonaro, sim, o Índio, que é primo dele. No gabinete do senador, mais uma conexão com o presidente. Ele empregava Leonardo Rodrigues de Jesus, sobrinho de Bolsonaro, com um salário de quase R$23 mil. Leonardo pediu demissão na quinta-feira. Enfim, ele tem uma relação... Ele seria o relator da ida do 02 para a embaixada americana, para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Enfim, ele era muito ligado à família, né? Ele era o senador de confiança do Bolsonaro. A ponto de nenhum dos 3 filhos ter entrado no assunto nas redes sociais. E o próprio Bolsonaro, o máximo que ele se permitiu dizer foi que a Polícia Federal do governo dele age, etc, etc. Hoje cedo, Bolsonaro negou que haja corrupção em seu governo. Disse, abre aspas, essa investigação de ontem é o exemplo típico do meu governo, que não tem corrupção no meu governo. Não tem corrupção. E combate a corrupção, seja de quem for, fecha aspas. Mas nenhuma palavra em relação à honorabilidade do senador. E o interessante também é que o senador, segundo eu ouvi, ele pode indicar chefes dos distritos sanitários de lá. E parece que há também nessa questão da indicação nessa relação com os distritos sanitários, o problema das empresas de aviação que levam e trazem os Yanomamis ou os outros índios que têm problemas de saúde. E essa questão desses voos, esses voos são caros, entende?
e eles rendem muito dinheiro também. Então, muito possivelmente existe uma outra investigação nesse sentido. Há outras investigações sobre ele lá, entende? Então, não sei não, mas quando ele voltar, possivelmente já tenha outras informações sobre ele, entende? Agora, só para terminar aqui, o problema é esse. Que se lá na frente ele for cassado, a gente vai aplaudir, etc., que foi feito o que tinha que ser feito, só que vai entrar no lugar, como suplente, o filho dele. Também tem isso. Mas eu acho que o Senado não o caçará, entende? Eles vão tentar, de todas as maneiras, evitar que o caso seja julgado. Eles vão protelar na expectativa de que haja um esquecimento. E a luta vai ser essa, entre o Senado tentando o esquecimento e a opinião pública lembrando, entende? Bom, vamos para o nosso segundo tema de hoje. Foi publicado, dias atrás, a nova edição do Anuário da Violência no Brasil, com uma má notícia. Aumentou, neste primeiro semestre, o número de homicídios que tinha caído no ano passado. Eu queria lembrar aqui, Gabi, antes de passar a palavra para você, que ano passado, quando saiu o Anuário de Violência, com a queda do número de homicídios em relação a 2018, o governo Bolsonaro comemorou muito, o próprio Moro, já dizendo que era coisa das ações dele. Houve um esforço maior dos governos locais e também do governo federal contra a criminalidade em geral. Recordes de apreensão de drogas, especialmente cocaína, pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal. O incremento da política de transferência e isolamento das lideranças criminosas. Mas, apesar da redução, vamos reconhecer, os números ainda são muito altos. E agora acontece a mudança de sinais disso e voltou a aumentar. Eu queria lembrar aqui o seguinte: as mudanças e os números da segurança pública, elas não acontecem automaticamente. Boa parte dos números de queda do ano passado, 2019, se deve ao governo Temer. Medidas tomadas ali no tempo do Raul Jungmann, ainda como ministro, etc., que o Moro, ainda no governo, e o Bolsonaro faturaram. Mas boa parte das medidas se deve ao que aconteceu no final do governo Temer. Assim como este dado do primeiro semestre desse ano, a gente, sim, já pode colocar o governo Bolsonaro como um dos responsáveis a respeito desse aumento. Sem dúvida, eu acho que você tem razão. Você lembra que o governo Temer tomou uma série de medidas, desde a criação do Ministério de Segurança Pública, o Sistema Unificado de Segurança Pública, a intervenção no Rio de Janeiro. Tudo isso teve uma repercussão na política de segurança pública. E agora nós vimos que dois fatores importantes. Esse do anuário, que indica um aumento de crimes, um aumento mesmo no período da pandemia, quando as pessoas estavam em casa, e há outro fator que me impressionou muito também, o aumento do poderio territorial das milícias no Rio de Janeiro, que hoje já controlam mais da metade do território, segundo uma pesquisa divulgada ontem. 57%, é um número muito impressionante. Que 57,5% da extensão territorial da cidade do Rio de Janeiro já estão ocupados por grupos de milicianos, mais da metade. Quando a gente fala das facções criminosas, aquelas tradicionais, por assim dizer, do tráfico, são 15,4% do território, da extensão territorial. E 25,2% da população, dos moradores do Rio de Janeiro, vivem sob a disputa ou a aliança entre esses diferentes grupos de criminosos. Então, eu acho o seguinte, que se você examinar as duas grandes bandeiras do Bolsonaro, a primeira delas é a corrupção. A corrupção, você sabe o que aconteceu, né? Primeiro houve a questão do Queiroz, depois notícias de funcionários fantasmas na família do Bolsonaro, dinheiro vivo para comprar apartamento, comprar lojas, não sei o quê. O dinheiro vivo acabou na cueca do senador mais próximo ao governo, inclusive o nosso pobre Lobo-Guará, as primeiras notas do Lobo-Guará foram parar na cueca do Chico. Então, a bandeira da corrupção já vinha desgastada desde a demissão do Moro.
Agora, a segunda bandeira que está caindo é a bandeira do cara que é responsável por uma política de segurança pública melhor, você não acha? Exatamente. Se você for analisar as falas do ministro André Mendonça, ministro da Justiça e da Segurança, elas nunca enfatizam esse assunto da segurança pública. O Moro enfatizava, mas pelo visto também as coisas não andaram tão bem assim. Agora, no caso do ministro André Mendonça, você não vê não vê com um plano para a segurança pública, como teve o Raul Jungmann, por exemplo, no governo Temer. Você pode pontuar com críticas, mas tinha um plano apresentado. Neste governo não se fala mais desse assunto. Pontualmente, aqui e ali, quando tem uma operação de apreensão de drogas na fronteira, às vezes também de armas na fronteira, nas redes sociais os filhos do presidente gostam de fazer algum barulho, mas não passa disso. Quer dizer, isso não resolve, não há uma operação estruturada, pensar a segurança pública com os estados, etc. Nada disso está sendo feito. A posição dele em segurança pública era, primeiro, aumentar armamento. Isso ele aumentou no Brasil o número de armas. A segunda é aquela coisa de permitir que os policiais matem, aquele projeto dele para liberar um pouco a morte por policiais em serviço. E é só isso realmente, entende? Não há mais nada, ele não tem nenhuma visão. Tanto ele é frágil nesse campo de segurança pública que ele sanciona aquele artigo 315 que liberou o André do Rap sem grandes problemas, entende? O André do Rap ele foi liberado ali porque o presidente não percebeu que aquele artigo precisava de um pouco de refinamento, um pouco de condicionamento. Ele praticamente não se interessa realmente pela segurança pública, entende? Então caiu essa bandeira. E agora eu vou te contar, o Robinho já coloca também uma outra bandeira que é muito difícil, do cara usar a Bíblia e realmente não acreditar na Bíblia, né? Quer dizer, o Robinho agora diz que era como o Bolsonaro, que ele acreditava na Bíblia e estava sendo perseguido. Que no deserto, é nesses ataques que você se aproxima de Deus, que você se prepara. A gente tem N exemplos aí. Você vê o que eles fizeram com o Bolsonaro antes da eleição, o ataque que eles fizeram no cara. E quanto mais eles batiam no Bolsonaro, mais o Bolsonaro crescia. Então, tô em paz mesmo de coração. Tô preocupado com eles, não. Quer dizer, começa também a julgar problemas na própria crença do presidente da República, né? Essa terceira bandeira da pessoa que é muito religiosa, e você, de repente, começa a falar, será que é mesmo, né? E sem contar as outras bandeiras da privatização, tudo isso foi para o espaço, né? No caso do Robinho, já que você entrou aí, eu acho que é interessante falar que ali teve um confronto de duas visões de mundo, de dois Brasis em confronto. Um Brasil machista, que ainda tolera o estupro, mas não mata, e tem um outro Brasil, de uma sociedade que está em mutação, em avanço, quer dizer, apesar dos tempos bolsonaristas, esses dois Brasis eu acho que se enfrentaram no caso do Robinho. Agora, diga-se a bem do governo que a Damares tomou uma posição nítida, né? A Damares, como secretária de Direitos Humanos, tomou uma posição nítida. Mas o simples fato do Robinho utilizar o nome do presidente, a experiência do presidente, como se os religiosos, como o presidente, fossem perseguidos, independente do que fazem, já foi um péssimo sinal. Não, é verdade, porque, inclusive, ele usou o nome do presidente e o presidente deixou ser usado o seu nome, que ele poderia claramente ir para as redes sociais e fazer o que a Damares fez, por exemplo. Exato, e não fez, né? Bom, tá terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve a edição da Carolina Moran e do Vitor Carvalho. Na terça que vem, a gente está de volta. Tchau. Até lá.